Então vamos retomar alguns pontos sobre as fases da transição demográfica. Vamos entender do que se trata isso então. Bem, quando nós tratamos da população mundial, a gente vai ver que em alguns países a população cresce mais, e em outros países esses números vêm diminuindo, ou seja, tem um decréscimo. Só que quando a gente analisa num cenário mundial, uma média mundial, a tendência é para a diminuição. A essa diminuição, que é essa tendência, nós chamamos de transição demográfica. A transição demográfica, ela se apresenta em 4 fases diferentes. A primeira, também chamada de pré-industrial, a segunda, terceira e quarta. A primeira fase, pré-industrial, ela é marcada por ter apresentado um número maior de mortes. Nascia muita gente, mas também morria muita gente. Na segunda fase, ainda nasce muita gente, só que a mortalidade abaixa. Por que a mortalidade abaixa? Por melhores condições de saúde e melhor alimentação. Na terceira fase, a população ainda cresce, só que já num ritmo menor. E no quarto momento, existe um equilíbrio entre nascimentos e mortes, onde tanto um quanto o outro é baixo. Então, nós temos no mundo, neste momento, países nas segunda, terceira e quarta fase. A primeira fase, nós não encontramos mais nenhum país neste estágio. Para a gente entender melhor estas fases, vamos analisar o gráfico que está na página 12. Vocês vão ver aqui então. Fica mais fácil de entender essas 4 fases. Bem, como eu disse, a primeira fase não tem mais nenhum país no mundo nesta situação, neste momento. O último país registrado nesta fase foi Ruanda, lá na década de 1990, durante a guerra civil neste país, onde nascia muita gente, só que morria muita gente, em especial por conta do momento de guerra que estava sendo vivido e, claro, as más condições de vida e as doenças. Então, lembrando, primeira fase, natalidade e mortalidade elevadas. Aqui nós, então, não temos nenhum país. Na fase 2, a gente vai observar o quê? A população ainda está crescendo bastante, ou seja, ainda nasce muita gente. Só que a mortalidade já apresenta uma queda, porque a gente tem melhores condições de saúde. A gente vai ter aqui a questão do saneamento básico também, melhorando, que vai ter um papel muito grande para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que é o saneamento básico, a água tratada, o esgoto coletado e tratado, a coleta do lixo. Tudo isso auxilia. Bem, aqui na fase 2 a gente encontra em especial países da chamada África subsaariana, ou seja, de países do continente africano que ficam ao sul do deserto do Saara. Aqui nós temos o exemplo de Uganda, Nigéria e Angola. A fase 3 é onde o Brasil se encontra. A gente vai ver que ainda existe um crescimento da população. Como assim ainda tem um crescimento da população? O número de nascimentos ainda é maior do que o de mortes. Então, a gente vai ter aqui que já passa a ter uma diminuição do número de nascimentos, só que ainda não é tão acentuado quanto na próxima fase. Aqui a gente já vai ter o papel da mulher no mercado de trabalho, que nós vamos ver, que por conta disso deixa para ter menos filhos ou de ter filhos mais tarde ou nem ter filhos, e isso vai ter um papel muito grande nessa fase 3. Então, como eu disse, nós temos o Brasil na fase 3 e também Índia e Bangladesh, que é um país bem próximo ali da Índia também, lá na Ásia. Na fase 4, a gente vai ter os países mais ricos do mundo, que são países que vão ter o quê? Tanto a mortalidade quanto a natalidade estão baixos, tá? Aqui a gente diz que tem uma estabilização porque os dois índices ficam muito próximos. Natalidade no verde e a mortalidade aqui no vermelho, os dois ficam muito próximos.
Então, estas aqui são as 4 fases. Muito importante vocês observarem com atenção na página 12 de vocês. Lá na página 15, vai ter uma atividade sobre o assunto que vocês conseguem responder apenas observando este gráfico.